Antes de mais nada, eu devo dizer a vocês que eu, enquanto cidadão, sou radicalmente contrário ao aborto, por convicções filosóficas, religiosas e pela minha experiência como ser humano e como pai. Mas o meu posicionamento como juiz de direito não pode levar em conta os meus conceitos ou preconceitos pessoais. O juiz deve ser imparcial até para isso. E é por isso que eu digo que ser juiz de direito é a magistratura é a profissão mais difícil de todos os tempos. Nós não podemos nos deixar levar pela nossa opinião pessoal. Nós analisamos as provas, analisamos e aplicamos o direito ao caso concreto. Então, ainda que eu seja contrário ao aborto, se eu tiver que amanhã, como já tive, se eu tiver que amanhã ou depois autorizar o aborto legal, eu terei que fazê-lo. Quando é que o aborto é legal? Quando ele é proveniente de estupro ou quando a gestação em si acarrete risco de vida para a parturiente, para a gestante. Aí a gravidez pode ser interrompida. Jurisprudencialmente, ou seja, por entendimento dos tribunais, esse aborto também pode ser interrompido pela inviabilidade da vida do feto. Como, por exemplo, no caso de anencefalia. O feto já se sabe que vai nascer morto. Essa gravidez pode ser interrompida através de entendimentos de superiores tribunais, capitaneados pelo STF. Estes são os casos de aborto permitidos no Brasil hoje. E o juiz não tem que se deixar levar por conceito ou preconceito pessoal, ele tem que aplicar a lei. Agora, como é que ele aplica a lei? E aí que é o grande problema. Nós tivemos agora um fato asqueroso, que é um site sensacionalista, que devassou e violou, isso ninguém fala, devassou e violou uma audiência em severo segredo judicial, em que juiz A e promotor estavam inquirindo uma pré-adolescente estuprada, para verificar o discernimento dela, o sentimento dela, a vontade dela, e o estado e a condição física e psíquica dela, para a realização do aborto que ela queria que fosse praticado. Ela através da mãe. Para verificar a maternagem da mãe. Ou seja, se a mãe, porque a criança, a pré-adolescente, foi violentada dentro do lar doméstico. Para verificar a maternagem dessa mãe, se ela poderia continuar com a filha, se ela poderia voltar a conviver com a filha, e que a vontade dela, e se a vontade dela de provocar a interrupção da gravidez da filha era uma vontade legítima. Não é somente porque você tem um direito que você deva exercê-lo. E quando se trata de menores que vão ser submetidos à intervenção cirúrgica que acarreta algum risco à saúde do menor, o Poder Judiciário tem que ser consultado. E quando ele é consultado, ele não é consultado como um mero apertar de botão. Não, a lei está aqui, toma aqui o direito. Não. É alvo de uma análise. E ali, a magistrada, doutora Joana Zimmer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, estava verificando as condições da menor e da mãe da menor. Estava tentando explicar para a menor que ela ficaria livre da carga do estupro, livre do mal que lhe foi feito, sem necessariamente interromper a gravidez. Que ela teria alternativas, informando das alternativas que a menor tinha para a menor e para a mãe da menor. E eu fiquei absurdamente pasmo, porque eu infelizmente sou brasileiro, sou magistrado, sou professor e sou um cidadão que ando nos mais variados ambientes. Não seria para mim surpresa alguma ignorância, mas essa foi tamanha que assustou. Não digo a ignorância da massa, iletrada e ignara dos analfabetos funcionais, que infelizmente são a maioria da população brasileira. Mas assim, quando a besteira vem
naquilo que Antônio Gramsci chamava de intelectual inorgânico, ou seja, aquele cara que está sendo manobrado politicamente com base na própria ignorância, que ele não sabe ser possuidor, ele se acha um cara cabeça, um cara inteligente, um cara antenado, só lendo índice de livro, apostila e assistindo vídeo no YouTube para alimentar a discussão do boteco. Esse cara é intelectual inorgânico. O problema é que está cheio de intelectual inorgânico na classe jurídica, dentro dos pseudo-juristas, falando besteira. Está cheio de intelectual inorgânico, muitos, entre os jornalistas, falando besteira. E dizendo que a juíza não tinha que ter perguntado o que perguntou, não tinha que ter indagado e nem fornecido alternativas e nem inquirido e nem investigado a mãe da menor. Ou seja, proibindo a juíza de ser juíza, para ela virar aquilo que é uma figura de linguagem que ficou muito famosa de uns tempos para cá, utilizada em uma jurisprudência que depois ganhou o mundo, né? Juiz virou uma samambaia de sala de audiência. É só apertar botão, não serve para mais nada. O juiz tem que inquirir, ele é um garantidor de direitos, ele é um defensor de garantias. Se a menor tem condição de interromper a gravidez, se a lei lhe faculta interromper a gravidez, e se ela tem essa vontade, e se não há alternativa, a justiça vai autorizar. Mas não sem antes indagar de todos esses fatores. O estranho é enxergar, é ver as pessoas politizando uma coisa. O erro que existe aqui é o site Intercept Brasil ter veiculado isso. Isso é coisa de criminoso. E o cara, o dono do Intercept Brasil, ou é dono do Intercept Brasil, está solto por obra do ministro Gilmar Mendes. O erro aqui foi esse. Porque disso nasce a polarização, a politização de um caso que é judicial. Devassaram as entranhas da pudicícia, do recato, da vida privada de uma pré-adolescente absolutamente vulnerável, a quem o Estado estava dando, o Estado juiz estava dando todo o apoio. Ela foi inquirida com docilidade, com educação e com respeito. Não agiram com educação, respeito e docilidade os detratores de uma posição absolutamente profissional e ética que impunha à magistrada, impunha à juíza o dever de instruir. E foi o que ela fez. E a ignorância é tão grande que não se consegue entender isso. O Poder Judiciário está hoje na berlinda. O Poder Judiciário hoje é uma esfinge desconhecida, também por defeito nosso. Nós, juízes, não sabemos nos mostrar. E quando nos mostramos da maneira errada ao povo e através da mídia. Mas eu também estou cansado de botar a culpa no establishment, no sistema, né? O jornalista não teve tempo de estudar por causa de deadline, linha editorial, está recebendo mal, faculdade tá fraca, por isso que o jurista se formou desse jeito, sem formação humanística. Chega! Quem é desonesto intelectual é pilantra. Quem não sabe o que está falando e fala besteira é pilantra. A crítica nasce do conhecimento. Quem não sabe, pergunta. Esse pessoal está contribuindo para agravar e para inflar a ignorância das pessoas e o descrédito das instituições, com peso terrível para gerações vindouras. Então está na hora de parar de perdoar esse tipo de gente. Você está usando a internet, rede social, fala do que você entende. Não denigre a imagem das pessoas com base na sua vil ignorância, não. Pelo amor de Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.